Lá na ponta você tem um campo em que você seca todo aquele lodo que é depositado no fundo e pode construir, inclusive, uma fábrica de adubo, mão de obra intensiva. Então, é uma atividade comercial, não é apenas o tratamento de esgoto. Primário, mas não é o que ocorre, né? Primário, secundário e terciário. Muito bem. Isso foi o que se imaginou e foi construído no século XIX. Por quê? Porque era extremamente caro e era uma situação que, eventualmente, no caso de chuvas, só eventualmente aqueles tanques de depósito, eles transbordariam. E esse excesso que transborda e que não pode ser transportado para a estação, então ele vai para o rio ou lagoa. Mas não eram em quantidades assustadoras, que incomodassem, que poluíssem um rio ou uma lagoa de maneira irreversível. Percebeu-se que com o uso constante, 20, 30 anos de uso desse sistema, acabaram por degradar rios e lagoas. E só nos Estados Unidos, e eu tenho repetido isso em artigos que eu tenho escrito, 772 sistemas de coleta de esgoto em tempo seco, só nos Estados Unidos, foram desativados antes da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos no século XXI e estamos usando na região dos lagos uma tecnologia do século XIX. E por quê, professor? O que o senhor acredita? Na crença de que a precipitação não seria o suficiente para sistematicamente transbordar para dentro da lagoa. A quantidade de chuvas, né? Como a nossa região chove pouco. Mas a questão é que a experiência mostrou que, mesmo assim, vai haver degradação. Por quê? Veja bem, 772 sistemas foram desativados porque eles eram ricos? Não, é porque não funcionava. E, além do mais, antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não era a potência que são hoje. Eles não tinham dinheiro, eles só tinham 3 ou 4 porta-aviões quando foram atacados em 1941 pelos japoneses. Não era uma nação com a riqueza que tem hoje. Então eles instalaram porque não havia... Era o mais barato, era o que se podia fazer. Mas foi um erro. Agora, se é um erro, por que usar? Trazendo para a nossa situação. Trazendo para a nossa situação. É um grande mistério para mim, até hoje, até agora, eu não consigo compreender de que maneira esse sistema veio a ser instalado na região dos lagos. Existe um consórcio chamado Consórcio Intermunicipal Lago São João, e eu tenho procurado ler as atas das reuniões desse consórcio, e que surgiu de uma maneira muito curiosa. Você deve se lembrar que em 1998 foi assinado o decreto que fez aquela distribuição do royalties do petróleo, e Cabo Frio, Campos, vários municípios foram contemplados com os chamados royalties do petróleo. Quando isso aconteceu, logo em seguida, em dezembro de 1999, eu não sei por que razão, surgiu aqui o agente regional da Cela na ocasião e os prefeitos de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Búzios e tal, resolveram formar um consórcio com o objetivo de promover projetos de interesse de todos os municípios, inclusive a questão da rede de coleta de esgoto. E que, na mesma ocasião, o governo do Estado, através do Marcelino Carlos, havia decidido passar a questão da concessão da rede de água e de esgoto para a empresa privada. Saiu da SEDAI veio para a Prolagos. E veio para 2 empresas, a Prolagos e a Água de Jutornaíba. Aí aconteceu uma coisa extremamente curiosa que eu até agora não consigo entender. Por mais que eu leia as atas da reunião desse consórcio, eu não consigo entender o que foi que aconteceu. Mas na primeira reunião, na ata, que aconteceu no dia 30 de junho de 2000, e eu tenho em casa e as pessoas podem consultar isso na internet, é uma declaração muito interessante. Quer dizer o seguinte: está registrado na ata da primeira reunião do consórcio, 30 de junho de 2000. Impedir a canalização de valões em Cabo Frio. O que estava acontecendo no ano de 2000 em Cabo Frio?
o ex-prefeito Alair Corrêa estava canalizando os valões ali na Avenida Excelsior e o outro valão que sai lá na Praia do Siqueira. Então havia uma objeção de todos os prefeitos que se reuniram pela primeira vez em se opor a esse tipo de coisa. Por quê? Porque esse tipo de coisa iria, e eu já discuti isso aqui num programa anterior, concentrar o despejo de esgoto, porque simultaneamente há prefeituras na região dos lagos, vários municípios, começaram a instalar as suas redes de captação de água pluviais, usando manejamento de concreto. E, simultaneamente, assina-se um contrato concedendo a essas duas empresas para instalar uma rede de coleta de esgoto e uma rede de água, de abastecimento de água. O que fizeram as prefeituras? Elas, por decreto, transformaram a rede de água pluviais. Desse problema da degradação e a parte prática, né, que é a contaminação do meio ambiente e das pessoas que vão se banhar nessa água. O assunto é polêmico, fique conosco, não saia daí, voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Apoio cultural Ciona Pneus. Pneus para todos os tipos de motos. Avenida América Central, 1805, São Cristóvão, Cabo Frio. Tia Maluca, no Boulevard Canal. O melhor restaurante de Cabo Frio. Tia Maluca, maluca por natureza. Padaria Remar. E Remar Residência Hotel. 22 anos de tradição e qualidade, procurando fazer sempre o melhor. Posto Viamar, Avenida Teixeira e Souza, sem número, em frente à garagem da 1001. Abasteça com GNV, álcool e gasolina Max. Qualidade garantida. Seja nosso apoiador cultural. Ligue 22 9201 2047. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui para o segundo